Quando tenho um dipolo magnético, Mi, lembre-se que esse dipolo magnético, ele resulta da existência de cargas em movimento. Pode-se pensar, por exemplo, no dipolo magnético, e às vezes isso é bastante útil, é bom a gente ter isso em mente, né? Um dipolo magnético pode ser pensado como uma espira percorrida por uma corrente I, e essa espira pode ser retangular, por exemplo. Se o momento de dipolo magnético estiver sob a ação de um campo externo, ou seja, se essa espira estiver sob a ação de um campo magnético B, esse campo magnético B é um campo externo, ele pode depender do ponto considerado, né? Então, eu tenho aqui um campo magnético que, em princípio mesmo, pode até mesmo depender dos pontos, do espaço. Então, vamos considerar um campo B que dependa dos pontos do espaço. Ora, vamos agora calcular a força sobre o momento de dipolo. Depois, vamos procurar explicar, ou utilizando esse exemplo, né, o que significam essas forças agindo sobre o momento de dipolo. Ora, no caso geral, onde eu tenha uma distribuição de correntes, né, um J, então vou considerar um elementozinho de volume nessa distribuição aqui, e eu tenho então um elemento de volume que eu vou chamar de dV'. É claro que esse elemento de volume está numa posição caracterizada pelo vetor posição R'. Muito bem, aqui eu tenho a origem do meu referencial. Olha, no elemento de volume dV', eu tenho uma carga dQ, uma carga contida aqui, onde dQ é igual a ρ vezes dV', de forma que dQ depende, sim, do ponto considerado, uma vez que a densidade pode variar de ponto a ponto. Ora, sobre essa carga contida aqui, nós podemos pensar numa força agindo sobre ela, de tal maneira que força é igual a dQ, né? Agora utilizando a expressão para a força de Lorentz, né? dF é igual a dQ vezes V, V é a velocidade desse elemento de volume, estou pensando ele em movimento, vetor B. Portanto, dF é igual a dQ, ρ vezes dV, portanto, ρ vezes V, vetor B, e agora aqui eu tenho dV', elemento de volume. Portanto, a força total é a soma, ou seja, F é igual à integral de volume de ρ vezes V é igual a J. Então, aqui eu escrevo J, vetor B. Tenho, portanto, uma expressão
para a força somada sobre todo o volume. Vamos agora recorrer a uma aproximação para a força. Nessa aproximação, eu vou considerar o campo B como função de R, mas eu vou considerar R como sendo igual a R0 mais ΔR, onde ΔR representa um vetor de posição que difere muito pouco de R0. E agora eu vou fazer uma expansão do campo B em torno desse ponto de coordenadas R0. Ora, B de R0 mais ΔR é igual a B de R0 mais, eu vou colocar aqui apenas ΔB. Ora, para eu determinar ΔB, eu devo fazer a expansão de Taylor do campo B, mas para cada uma das coordenadas. Então, aqui eu tenho Bx, por exemplo, nesta aproximação, né, é igual a Bx de R0 mais dBx dx vezes ΔX mais dBx dy ΔY mais dBz dz vezes ΔZ. Feita esta aproximação, né, vou até termos lineares. O primeiro termo vai me levar a um resultado que é nulo, porquanto eu tenho integral, né, de J dV, né? E o segundo termo, depois de efetuadas algumas manipulações, que dá um pouquinho de trabalho, mas isso é feito no livro texto, eu concluo que a força pode ser escrita como sendo igual a menos gradiente de μ escalar B, mas com o sinal aqui menos, portanto, eu escrevo como o gradiente de μ escalar B. Ou seja, se eu conhecer a expressão do campo magnético como função dos pontos do espaço, eu posso determinar a força a partir desta expressão aqui. É uma expressão relativamente simples para a força. Agora, lembrando que a força pode ser escrita como menos o gradiente da energia potencial, poderíamos chamar assim de U, ou também podemos utilizar a letra E. Nós percebemos, a partir desta expressão aqui em cima, que a energia associado ao momento de dipolo na presença de um campo magnético, pode ser função dos pontos do espaço, essa energia é igual a menos
eu tenho menos aqui, e o menos aqui, eu vou obter essa expressão. É igual a menos μ escalar B. Ou seja, na presença de um campo magnético externo, um momento de dipolo magnético tem uma energia, e essa energia é dada por menos μ escalar B. Claro que a partir dessa energia eu posso também agora determinar a força, porque essa aqui é uma segunda alternativa, é o de calcular a energia de um dipolo quando sob a ação de um campo magnético externo e depois obter a expressão para a força.